os seres humanos podem ser um pouco melhor, e os seres humanos podem ser um pouco pior. Ou podem ser pacíficos, ou podem ser drasticamente cruéis. Uma leitura um pouco mais humana cobraria de Abraão e de Sara um pouco mais de sentimento de empatia. Veja bem, quem criou toda a situação antes não foi Sara? Sim, foi. Porque Agar não se ofereceu para Abraão. Agar não seduziu ou não seduzira Abraão. Não se oferecera para Abraão. Não se entregara para Abraão. Por livre e espontânea iniciativa e sedução. Foi Sara, a Sarai, que a entregou para o seu marido. E ele não questionou, a recebeu. Bom, tá certo que Agar desprezou Sara, e Ismael zombou e depreciou o Isaac. Também um erro, mas temos que pesá-los. Porque alguém já diz, está vendo? Agar merecia, era isso mesmo, porque ela desprezou a Sara. Tá bom, Ismael merecia isso mesmo, porque ele fez gracejo com Isaac. Porque é sempre fácil defender o líder. É sempre fácil defender o chefe. É sempre mais fácil bajular, exaltar, elogiar até indevidamente, interesseiramente, o superior. O pequeno é sempre pequeno. É sempre o errado. Mesmo que ambos tenham errado. Mas também vamos deixar para lá, isso é só para refletir. É só para refletir. E agora vem a hora da despedida. Mesmo Abraão se sentindo mal, porque certamente ele amava o seu filho. Não se esqueça de que foram 16 a 17 anos de convívio. Não dá para perceber se o convívio era muito harmonioso entre Sara, Agar, Ismael e Abraão. Não dá para perceber, porque o texto não entra nesses detalhes. Mas, certamente Abraão amava o seu filho. E certamente Abraão entendia que Ismael seria mesmo o herdeiro e possivelmente tivesse passado isso para ele. Porque antes do nascimento de Ismael, quem nascera na casa de Abraão foi o quê? O Eliezer, um criado. E este seria o herdeiro na cabeça de Abraão. Mas o Senhor disse que não. O herdeiro sairia das entranhas de Abraão. Como o Ismael nascera de Agar e Abraão, possivelmente ele também entendesse que das entranhas dele era Ismael. É evidente que Deus tinha uma outra visão, porque o herdeiro da promessa seria aqueles descendentes de Sem. Portanto, seria de Agar, de Sara e Abraão. E não da egípcia Agar, porque ela vinha da linhagem de Cã. Enquanto que Sara e Abraão trilhavam na linha semita, Agar e Ismael, ou Agar, vinha e trilhava na linhagem camita de Cã. Deus não aceitou. Então, teria que ser um filho de Sara e Abraão, como realmente aconteceu. Tudo bem. Certamente, Abraão sentido, dá para perceber que ele não gostou, ele se sentiu mal com a posição de Sara, mas aí Deus interferiu. Como Deus interferiu, queremos entender que Abraão entendera que Deus ia cuidar
de Agar e ia cuidar de Ismael. Então, preparou pão, preparou água, para que eles chegassem até um determinado momento relativamente seguro ou menos inseguro, e aí Deus cuidaria deles. Tudo isso aqui são possibilidades, porque o texto não narra isso com detalhe. Agora vem o questionamento. Abraão não era muito rico? Era. Abraão não tinha toda uma estrutura de segurança? Sim. Por que Abraão não pega uma equipe de segurança e manda levar Agar e Ismael até o Egito, aí uns 80, 85 quilômetros de distância? Por que não fez isso? Outra coisa, esta água parece que não era abundante, o pão também não. Não sabemos quantos dias, quantas horas andaram, mas o jovem desfalecera, o rapaz, o menino desfalecera. Então, por que não providenciar mais alimento, mais água, segurança? Por que largá-los assim como se fosse para morrer no deserto? É realmente a se pensar. Todavia, aqui já entra o grande amor e a grande misericórdia do Pai. Porque Deus prima pelos inocentes. Ismael é inocente. Agar é inocente também, se não totalmente. Mas não podemos jogar toda a culpa nela. Agora, Ismael é inocente. Ele não pedira para ser gerado. Ele não pedira para nascer. Ah, mas ele é filho ilegítimo. Não, senhor, não é filho ilegítimo. Quando a gente fala filho ilegítimo, porque não é filho de um casamento. Porque o casamento é respaldado pela lei. No caso lá, as leis consuetudinárias. Hoje, a lei civil. Então, quando o filho nasce fora do casamento civil, vamos pensar naquele casamento pelos costumes, pelo casamento pela lei, quando o filho nasce fora desse casamento, ele é ilegítimo. Não, senhor. O filho é legítimo. O procedimento talvez tenha sido fora da lei. Em termos da lei, das leis dos homens, você pode dizer que é ilegítimo. Mas em termos das leis biológicas, das leis naturais, das leis divinas, do dom da vida, Ismael foi legítimo como Isaac fora legítimo. Como eu e você e qualquer um outro. E Deus vem da inocência. E Deus, sabendo que ele é semente de Abraão, e como Deus é, além de amoroso, misericordioso, Deus cumpre com a sua palavra, com o seu propósito, e ele prometera de Abraão grandes nações, uma grande nação que se pluraliza, sendo Ismael semente de Abraão, não poderia morrer e desaparecer. E aí Deus o socorre. Deu para perceber como Deus é bom? Mas como Deus é bom? Quando nós cantamos a bondade de Deus, não é por acaso. E quando cantarmos esta música, bondade de Deus, vamos fazê-lo sentindo essa bondade de Deus, que é um atributo comunicável de Deus. Deus comunica a nós, pela sua misericórdia, a bondade. É um atributo comunicável. Aliás, voltaremos a um outro momento, porque parece que todos os atributos, apesar de a gente dizer que a onipotência, a onipresença, a onisciência, etc., são atributos incomunicáveis, mas alguma sombra, algum matiz
disto Deus passa para a gente. Para que a gente saiba, possa, faça para a glória dele. Mas vamos lá. Deu para perceber como Deus é misericordioso? E aqui, nesse instante, não vejo razoável a gente condenar Sara, apesar de, condenar Abraão, apesar das práticas, condenar Sara, apesar de ela aceitar a entrega, mas não tinha outra opção, e muito menos Ismael. Depois de vermos todos esses acontecimentos nebulosos, os nossos olhos se abrem para a misericórdia de Deus. E por falar em misericórdia de Deus, eu gostaria de fazer um resumo rapidamente de toda a Bíblia. Que loucura, de toda a Bíblia? Praticamente toda a Bíblia. Normalmente a gente olha os personagens bíblicos, esses que estamos tratando aqui, como os santos, os heróis, os puros, os ungidos, no manto. Mitos. Muito além de nós. E nós nos sentimos lá embaixo, capazes, incapazes, fracos, pobres, infelizes, sem condições, deprimidos, oprimidos. Porque oramos, Senhor, eu quero ser como Noé e não sou. Eu quero ser como Abraão e não sou. As mulheres lá, eu quero ser filha de Sara e não são. Eu quero ser como Moisés, eu quero ser como Davi, eu quero ser como Jó, eu quero ser como os discípulos, eu quero ser como Paulo. A gente sempre se compara com os outros, quando deveríamos fazer uma comparação com nós mesmos. Agora, segure aí. O grande Moisés foi grande sim, o grande legislador, matou um egípcio quando esse egípcio agredia um hebreu. Matou. É homicida. Teve que fugir para as terras de Midian. Ah, mas Davi, se o Espírito de Deus me move, eu canto como Davi, eu danço como Davi, eu oro como Davi, eu quero ser como Davi. E esquece que Davi, hoje, sob as leis de determinados países, ele merecia prisão perpétua ou cadeira elétrica. Adulterou, sem nenhuma necessidade. Não preciso nem explicar por que ele não tinha necessidade de adulterar nos termos que o fez. E, além do mais, tramou a morte do marido da mulher de Betseba. Todo mundo sabe disso. Lamento você que está começando a ler a Bíblia agora, que não leu esses textos e já está... Espero que você não se escandalize. Davi. Porque Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Leia o capítulo 3 do livro de Jó. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu, por causa da provação. Fez isso por ser fraco? Não. Eu faria igual ou pior. Você também. Não estamos mostrando essas falhas, dizendo que nós não faríamos. Nós estamos mostrando a humanidade deles. E quando você pensa nos discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, ouviam Jesus, comiam com Jesus, aprendiam com Jesus. De repente eles estão lá discutindo quem é o melhor, quem é o maior. De repente desses discípulos você vê lá 3 que estavam sempre ali com Jesus, perguntando Jesus se queria que eles pedissem fogo do céu para queimar os samaritanos, porque não deram hospedagem para Jesus, que precisava passar pelas terras dos samaritanos. Você já pensou nisso? E não para por aí. Pedro, o grande Pedro, andava armado. Você sabe disso, ele cortou a orelha do servo do... Aquele que dizia que não largava Jesus por nada, estava pronto para morrer por Jesus.
negou Jesus 3 vezes? Ah, mas ele negou, mas depois ele se converteu, porque no dia de Pentecostes foi aquela maravilha. Sim, se converteu, eu entendo. Agora, não esqueça que Pedro gostava de 2 caras, bifacetado. Quando estava com os gentios, fazia média com os gentios. Quando estava com os judeus, fazia média com os judeus. E precisou ser confrontado em Jerusalém por Paulo. Mas para concluir, e o próprio Paulo? Quem vai achar defeito em Paulo? Não é que você vai achar defeito em Paulo. Como ser humano, ele era como qualquer um outro. Você lembra da história de João Marcos? Que na viagem missionária ele não consegue ir até terminar a caminhada, a viagem missionária, voltou e etc, desistiu. Novo, essa experiência. E na próxima, Paulo não aceitou de maneira nenhuma. Foi intolerante, não aceitou. E isto causou uma desavença entre Paulo e Barnabé, que um foi para um lado e o outro foi para o outro. Porque Barnabé defendia também o parentesco que tinha com João Marcos. O que eu quero dizer com isso? Que todos esses homens foram seres humanos. E quando você olha para a genealogia de Jesus, que o pai não pôs sigilo, Deus poderia ter colocado um sigilo máximo, mas Deus não pôs sigilo, Deus abriu o sigilo, escancarou. Quando você olha para a genealogia de Jesus, lá em Mateus e lá em Lucas, você vê gente como Manassés, um dos piores e mais cruéis reis de Judá. Manassés sacrificava os próprios filhos. Era da bruxaria, era da idolatria. Acás, terrível, Acás, está lá na genealogia de Jesus. Tamar, a cananeia, que simulou ser uma prostituta, se cobrindo com véu, para gerar filho com seu sogro. Era viúva, aquela coisa toda lá. Judá, Raabe, que a Bíblia fala com todas as letras, a prostituta. Betseba, a mulher de Urias. Deu para entender tudo isso? Por que o Senhor não pôs sigilo? Porque Deus é transparente. Porque a Bíblia é transparente. Para mostrar que o homem, enquanto homem, é falho, é frágil. Mas há um, e tão somente um, chamado Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, o Alfa e o Ômega, o sumo pastor, verdade, caminho e vida, o leão da tribo de Judá. Jesus, este que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Este sim, este é o protótipo, este é o modelo, este é o padrão, este é o paradigma, Jesus Cristo. E todos os demais, veterotestamentários, neotestamentários e nós da modernidade e da pós-modernidade, todos nós dependemos única e exclusivamente da graça, do amor e da misericórdia do Pai.